E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos maiores quebra-cabeças da maçonaria. Pensa só, uma lição de história que todo maçom precisa aprender, mas que, curiosamente, talvez não seja historicamente precisa. Como é que pode uma coisa tão fundamental ser um mito? Pois é, vamos investigar isso juntos. Para a gente entender, a nossa análise se baseia numa cena. Imagina dois maçons, que a gente pode chamar de Fred e Charlie, batendo um papo. O Charlie tá com uma pulga atrás da orelha por causa de uma regra bem específica e olha, ele não é o primeiro. Ele tá cheio de perguntas sobre um dos pilares da maçonaria. E tá aí a regra que tá tirando o sono dele. A grande loja deixa bem claro, sem espaço para interpretação. A tal história tradicional é uma parte obrigatória do terceiro grau. Não tem choro nem vela. Sem isso, um maçom não é oficialmente reconhecido. Ou seja, o negócio é muito sério. E aqui a gente chega no X da questão do Charlie, que é a nossa grande pergunta de hoje. Se essa história, como ele suspeita, não aconteceu de verdade, por que essa insistência toda? Por que ela é imposta de uma forma tão rígida? É aqui que o nosso mistério começa de verdade. Ok, vamos começar a desembolar essa contradição. Afinal, por que uma organização tão focada em luz, em verdade, insistiria numa história que talvez não seja, digamos, factual? São essas as perguntas que vão ser o nosso guia. Se a gente conseguir responder a elas, a gente entende não só a lenda, mas o propósito por trás dela. Então vamos encarar uma de cada vez? Primeiro de tudo, vamos separar o homem do mito. Quem foi o Hiram Abif da vida real, segundo os registros que a gente tem? A nossa busca começa, olha só, na Bíblia. O que as escrituras contam lá em 2 Crônicas é que Hiram era um artesão de um talento incrível, um verdadeiro mestre em vários materiais, que foi enviado para ajudar na construção do templo. Agora atenção ao detalhe, um mestre artesão, não o arquiteto principal. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, nesse contraste. De um lado, a lenda maçônica coloca ele no pedestal de arquiteto-mestre. Do outro, a história. Bem, a história é bem diferente. Nem a Bíblia, nem o historiador Flávio Joséfo, nem mesmo os registros dos antigos maçons de ofício descrevem ele assim. A diferença é gritante. O que nos leva naturalmente à próxima pergunta. Se os fatos não sustentam a lenda, por que criar essa história toda? A resposta, olha que curioso, não está na história antiga, mas uma época bem mais recente, o século XVIII. Então, vamos fazer uma viagem no tempo para a década de 1740, um período de mudança radical na maçonaria. A organização estava evoluindo, e essa evolução pediu uma nova história, um novo alicerce para os seus membros. Então, o ponto é o seguinte: o terceiro grau não surgiu do nada. Ele foi impulsionado por 3 fatores principais. Havia uma necessidade de distinção social, um desejo por valores mais nobres e, talvez um mais crucial, uma necessidade bem prática de garantir o segredo da ordem. E essa imagem aqui ilustra essa mudança de forma brilhante. A influência dos exilados escoceses como o Chevalier Ramsay foi gigantesca. Eles queriam transformar a maçonaria de uma guilda de construtores em uma ordem de cavalheiros baseada em ideais como honra e justiça. E esses novos valores de cavalaria não eram só filosofia, não. Eles deram para a grande loja uma ferramenta incrivelmente poderosa para resolver um de seus maiores desafios: manter os segredos maçônicos em segredo. Vamos comparar para entender. A ameaça antiga para um pedreiro que quebrasse um juramento era ser expulso do trabalho. Para um nobre que estava entrando na maçonaria, isso não significava absolutamente nada. Mas questionar a honra de um cavalheiro? Numa época de duelos, isso era uma questão de vida ou morte. Era a alavanca perfeita. E é exatamente aqui que Hiram Abif volta para a história, mas de um jeito totalmente novo. O artesão humilde não servia mais como modelo para esses novos ideais. Então ele foi promovido. Ele se tornou o construtor mestre, o cara que preferiu morrer a quebrar sua palavra e revelar um segredo. Ele virou a personificação da honra. Tudo bem, isso explica a origem da lenda. Mas e agora? Por que 300 anos depois, essa história ainda é uma parte tão essencial e obrigatória na jornada de um maçom? A pergunta continua no ar. A sociedade mudou completamente. Aquele conceito de honra do século XVIII pode soar até meio distante hoje em dia. Então, qual é a relevância da história de Hiram Abif que perdura até hoje? O pulo do gato hoje em dia é que a história transcende a sua precisão histórica. Ela se tornou uma poderosa alegoria moral. É uma lição sobre integridade, sobre manter a palavra
e sobre se esforçar para viver de acordo com ideais elevados, mesmo quando é difícil. É, no fim, um padrão de conduta. E no final das contas, tudo se resume a esta frase, simples, mas muito profunda. A verdade da lenda não está nos fatos históricos, mas na verdade moral que ela ensina. E fica a reflexão. Se uma história nos torna pessoas melhores, será que realmente importa se ela aconteceu de verdade? E que lendas pessoais, talvez não factuais, a gente usa para definir quem somos?